Ai, BBB 21 e o que ele está causando nas pessoas. Principalmente, o que ele está causando em mim. Vamos conversar. Bom, por muitos e muitos anos eu fiquei sem assistir o BBB. Inclusive a última edição, que foi o BBB 20, né, de 2020, eu acompanhei um pouco pelas redes sociais das outras pessoas, mas não cheguei a assistir, né? Fiquei sabendo, vi os memes, TikToks, etc. Mas, né, soube dos barracos que aconteceram, mas se, né, sei quem é um participante ou outro, mas se me perguntar, eu não sei de nada, porque eu realmente não acompanhei. E eu vi que realmente já trouxe uma grande movimentação, mobilizou muita gente a assistir, por ter bastante gente, né, famosa, influenciadora, enfim, pessoas que não eram totalmente desconhecidas aos olhos do público, como eram nas outras edições, que as pessoas, né, iriam conhecendo durante todo o isolamento, né, na casa, etc. O que aconteceu? Pelo menos pra mim. Por que eu parei pra assistir o BBB? Eu acho que grande parte pelo tédio da quarentena e, né, a falta de coisas acontecendo, mas porque eu acho que gerou uma mobilização de revolta, de justiça pelas coisas que estavam acontecendo lá. No primeiro momento eu comecei a acompanhar pelas redes sociais os casos que estavam acontecendo com o Lucas, etc. E a primeira coisa que realmente eu vi era que o menino tinha feito, né, algumas coisas que não foram legais dentro da casa. E aí, o que eu fiz? Comecei a acompanhar alguns perfis de BBB pra entender melhor o que estava acontecendo. E pra eu ter uma opinião a respeito, né? Porque eu não tinha entendido até então. E quando eu comecei a acompanhar, foi já da época que estava acontecendo toda aquela exclusão do Lucas, que ele tava sendo, né, isolado, ele e Juliette. E logo que eu comecei a assistir foi quando eles começaram a se juntar. Logo depois rolou o beijo e o Lucas saiu da casa. E, né, com direito a pay-per-view e etc. E eu nunca pensei que eu chegaria a esse ponto. Mas a grande questão aí foi que pessoas que eu acompanhava, né, que eu seguia a carreira e etc., elas começaram a se posicionar de uma forma que a gente não esperava. Então foi uma bela de uma labuta, um tapa na cara, assim, da sociedade. Porque alguém olharia, um exemplo, alguém olharia pra cara do Projota, ouvindo as músicas dele e não falava, cara, essa pessoa tem um comportamento milenário, ele é quase um Buda. Olha os ensinamentos que ele passa pra gente. Mas na verdade, conhecendo um pouquinho melhor, a gente foi entender que na verdade ele, como muitos de nós, né, não fala o que vive ou não vive o que fala. É simplesmente a venda de uma letra. E isso me deixou muito triste. Projota, você acabou com a minha infância. Mas enfim, ou a Rede Globo, né, vai saber. Aí o que foi ficando mais legal em tudo isso, né, o que não é legal, mas mais interessante de acompanhar, é que como vai surgindo um comportamento em massa das pessoas, como a galera tá unida pra, tipo, odiar alguém ou defender alguém também. E é um comportamento que pra mim é muito novo hoje em dia, né? Que com certeza veio por conta desse tempo que a gente tá destinando mais à internet, com certeza. Né? Outra questão foi a da Carol Conká, a postura dela. Muitos falam que ela deve estar recebendo informação, ela como Projota. Inclusive, os administradores da rede do Projota e a esposa dele fizeram uma nota e um vídeo falando que ele recebeu algumas instruções erradas, que fizeram ele se direcionar. Eu não acho, né, na minha opinião, que eles não tenham recebido. Mas a questão é que, né, eu acho que eles foram sim direcionados e eu acho que o programa, ele acaba tendo que ter, e isso tem que ser assumido ou não, eu acho que isso deveria, né, acontecer, tipo, assumir, ó, a gente dá instruções às vezes, até para que as coisas não saiam de controle, mas eu acho que são instruções delicadas, assim, né, eles não chegam e falam, olha, para de fazer isso, ou faça isso, ou seja malvado, ou ataque tal pessoa. Eu acho que eles devem dar um toque pra pessoa, olha, tenta agir menos assim, ó, tal coisa tá pegando mal pra você aqui fora. Até, né, porque, cara, imagine o Projota saindo e vendo que a Rede Globo acabou com a carreira dele, que esse programa em si acabou com a carreira dele. Ele mesmo acabou com a carreira dele, né, vamos falar, porque é o jeito do cara. O cara tá se mostrando ali como ele é, e ele vai botar a culpa no jogo?
Só que aí entra em outra questão que a gente não vai mostrar aquilo que a gente não é. Como muitos ali não mostram. Que jogam, mas tem um limite pra isso. Porque estamos tratando de seres humanos. Enfim, eu vou até entrar em outro assunto depois, mas vamos lá. Por exemplo, né, falando do Projota e da Carol, as atitudes deles mostram que são pessoas que realmente estão preocupados com eles. O Projota, várias vezes, ele chegou a falar, né, no pay-per-view, eu vou ali fazer uma média, porque agora eu não posso ficar avisado com as pessoas. E ele sorrindo, interagindo, e a maior parte que ele pode, ele fica com cara de bunda. Então, mesmo do Arthur, que ele se mostra próximo da Conselho, o que parece pra gente, né, qual que é a nossa sensação com isso? É que realmente ele está se aproximando de quem pode lhe proporcionar algo. Você iria confiar num cara desse depois? No momento que ele abraça o Lucas, que a gente fala, pô, era um negócio de fã, né? Porque é uma pessoa ali. E aí ele se vira totalmente contra o cara depois e começa a falar por trás de um erro, que foi um erro, obviamente, como todo mundo erra, mas que não foi tão grave assim. Não foi tão grave quanto as coisas que a Carol fez ali. E ele tendo essa maldade, ele não conseguiu julgar isso. É isso que fica na minha cabeça. Eu acho que ele conseguiu, cara. Ele só não quis fazer dessa forma. Então, isso tá aberto ao público. Eu acho que depois dessa edição, muitos famosos vão começar a repensar 1000 vezes antes de realmente aceitar ir pra casa. E que é uma situação muito difícil, porque eles não têm ideia do que tá acontecendo. E vocês podem perceber, logo que o Arthur ganhou a prova, o que a gente percebeu, né? Que ele ganhou junto com o Projota, só que o Projota ficou ali, manipulando a cabeça do Arthur. Bananão. Sarah tem razão. Arthur é um bananão. O que me pareceu? Que eles tentaram juntar todo mundo que era famoso. Menos o Fiuk, né? Mas o Fiuk, eu acho que nem a gente, nem eles estão contando com o Fiuk ali dentro, gente. Mas aí Fiuk é um caso à parte. Juntou o VTube, que ainda não tinha tanta intimidade assim. Juntou a Poca, que pra mim é MC Pocahontas. Vai ser sempre. Juntou Carol com K. Juntou a Carla Dias, que até então tava meio sem entender por que ela tava ali, sendo que os amigos dela estavam lá do outro lado. A tentativa de fazer o quê? Juntar, nós aqui somos o grupo legal, que todo mundo quer ver. E essas pessoas que têm mais visibilidade são as pessoas que tinham mais voz ali. E que os outros seguiam, sem questionar direito se sim ou se não, se era certo ou se era errado. E, cara, isso é muito louco pra gente questionar o nosso comportamento aqui fora. Que às vezes a gente levanta uma bandeira ou defende alguma coisa sem saber direito quem a gente tá defendendo. Porque uns meses antes, se acontecesse qualquer injustiça com Carol com K, com o Projota, a gente iria... Nossa, que absurdo, e eu ouvi-los mais que qualquer outra pessoa. Só que agora você botaria a tua mão no fogo? Eu duvido, porque a gente vai pensar, mas também ela não é flor que se cheire, né? Mas também não é flor que se cheire, né? Então, assim, fica esse questionamento daqui pra frente pra gente. Depois de um tempo eu comecei a comparar e comecei a tentar, né? Porque minha cabeça é de nerd, né? A gente não consegue desvencilhar. A gente começa a separar as pessoas pelas casas de Harry Potter. Se você já fez isso, amor, comenta aqui que eu vou querer saber. Porque eu vou ficar assim, não fui só eu, porque eu me achei meio maluca. Mas, cara, a gente começa a falar, cara, aquilo faz sentido. É um grande questionamento da vida e do mundo que a gente vive, toda essa questão. Porque, tipo, por exemplo, o Gil, pra mim, ele é Lufano. A Juliette, com certeza, ela seria Grifinória. A Sarah, eu acho que... Não, a Sarah seria Corvinal, provavelmente. Carol, com certeza, seria Sonserina. Enfim, é isso, entendeu? Então eu quero que vocês comentem aqui se vocês acham que tá certo, dos outros participantes, qual seria a casa de Hogwarts deles. Não sei, pra mim são esses. Então eu comecei a questionar que realmente essas coisas meio que definem e separam as pessoas. E isso faz com que a gente entenda essas pessoas melhor. E aí depois eu comecei a pensar, né, sobre a questão da Carol tá falando que ela deve ser respeitada, que ela errou uma vez, ela se desculpou e ela precisaria ser desculpada porque foi um erro só. E a carreira dela e a vida dela não pode ser julgada e colocada em parâmetro por causa de um erro. De quando ela tava maluca, que ela sofreu um relacionamento abusivo e que, né, tudo isso que vocês já sabem que ela fez.
Só que quando o Lucas fez um errinho que era isso aqui, virou isso. Porque era simplesmente um bom motivo, um bom álibi pra eles poderem ser cruéis e fazerem o que eles quisessem. Então era só isso. É uma experiência pra eles poderem pegar alguém que eles julgavam mais fraco e poder subir em cima pra falar mais alto, pra enfiar o dedo na cara, pra poder se mostrar. Porque era o começo do programa, né? Eles precisavam de um palquinho. E eu acho que ele fez uma coisa muito certa, que foi ter saído. Óbvio que eu fiquei muito triste, porque eu acho que ele seria um dos ganhadores, ele chegaria na final. Mas ele fez uma coisa que é muito certa. Quando aquilo não compactou mais com a verdade dele, que ele não aguentou mais ser questionado do que ele era, ele saiu. Inclusive, em uma entrevista que ele deu depois, né, no programa da Fátima Bernardes, ele fala que o momento da mesa ele chorou e a gente achou, né, o menino tá sendo excluído. E ele fala, não, eu chorei porque eu fiquei imaginando a minha mãe vendo aquilo, e aquilo me tocou muito. Porque, cara, ele teve empatia de pensar em alguém além dali, tava vendo aquilo e vendo ele passar por isso. Igual a mãe do Bill, quando aquela tortura psicológica e emocional, né, começou com o menino, de todo mundo julgá-lo, muito errado. E ele simplesmente era um cara planta, que não tomou atitude, mas ele era introspectivo. Ele era uma pessoa quieta, que não tomava partido, que tava com medo, sim, de ser julgado daquilo ser verdade, porque eles não tinham parâmetro do que era aqui fora e nem do que a Carol falava por aí, pra cima e pra baixo. Agora que o pessoal tá começando a ter uma noção do que a louca faz. E sim, a desconfiar. Então a mãe do Bill também veio a público pedir, pô, tira meu filho de lá, eu prefiro ele aqui fora. Isso nunca aconteceu. E ao contrário do que eles estão achando lá, a gente aqui fora tá, tipo, decepcionadíssimo com essa atitude. Eu acho uma coisa boa. Eu parei pra pensar esses dias, né, nas atitudes que eu tava vendo da Carol tendo. Às vezes eu também já menti, eu acho que todo mundo já tentou manipular uma situação, mesmo quando fosse criança, até entender o quão errado era aquilo. Mas certo momento a gente começa a entender o que é certo e começa a fazer as escolhas pra que isso não aconteça. Só que eu acho que num jogo isso perde muito. Porque parece que jogando tudo é válido, mas não quando a gente joga com a vida de pessoas, né? Com pessoas que a gente vai dormir e acordar todo dia. Principalmente com câmeras. Que as pessoas começam a falar as coisas e fazer, que eu falo, cara, não é possível que a pessoa esquece que tem câmera. Ou eles acham que tá sendo cortado, que tá sendo vetado pela Globo. Você fala, não, meu amor, você não está vendo o que tá acontecendo aí, tá feio. E aí eu realmente questionei, eu falei, cara, eu não estou conseguindo perdoá-la pelo que ela fez. Né, óbvio que foi muito grave, porque, tipo, a gente tá pensando, não, mulher, ela é intensa, né, tentando dar uma ajudada ali, será que agora vai, tá aprendendo, a gente tenta ser um pouco mais humano, um pouco mais cristão, né, de entender o lado da mulher, mas ela vai cagar de novo, aí é muito difícil, mas já errei também, já menti, já, né, eu também, então por que eu não consigo perdoá-la? A atitude dela me fez entender que foi tão grave, tão grave, tão grave, que eu não quero nunca mais repetir isso. Então isso foi um questionamento que ficou pra mim. Então eu acho que nesse momento de pandemia, de quarentena e tudo isso acontecendo, eu acho que é aquela cereja do bolo que tava faltando de reflexão, das pessoas reverem o seu conceito das coisas, o seu dia a dia, as suas atitudes e principalmente, né, a sua visão de mundo e de coletivo. A Juliette, ela chegou ali uma pessoa que tava totalmente perdida, sem opinião, tentando agradar a todos. Isso fez com que ela ficasse totalmente confusa e se afastasse tanto da essência dela que ela não conseguiu mostrar quem ela era e nem ela tava gostando do que ela era pra ela conseguir, né, se defender do que aconteceu com ela. E ela simplesmente se juntou com pessoas que aconteceu a mesma coisa, que aceitaram ela e conseguiram enxergar um pouquinho além daquela confusão toda. Quando só restou pra Juliette ela mesma, e ela teve que se apoiar nela mesma, ela cresceu tanto que ela falou assim, a única coisa que eu tenho pra oferecer sou eu. Então eu vou ser o que eu sou. E ela cresceu, cara. Essa mulher é o tipo de pessoa que a gente quer ouvir o que tem pra falar sobre as coisas, que a gente quer uma opinião, que a gente quer ser influenciada, que a gente quer entender, que a gente quer ver ela sorrir, ela falar, ela ver a forma que ela leva a vida, porque isso traz uma coisa tão boa pra gente, a forma dela pensar. Então, foi uma grande referência ali dentro, eu acho que para com todo mundo. Mas pra isso, ela precisou passar por todo esse constrangimento, se encontrar pra ela conseguir se mostrar. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Principalmente mulheres, vamos falar assim, né? A Lumena chega apontando o dedo na cara dela, de racismo, etc., de invejosa.
E a Lumena, que toma tanto partido das coisas, conseguiu julgar uma mulher como ela dessa forma. Não deu espaço para uma mulher se entender e se mostrar. E eu amei o diálogo da Juliette falando que ela toma partido às vezes errado. Existe um jeito certo para fazer as coisas. Não que o dela seja errado, mas magoou. Então isso é muito legal. Quando ela realmente conseguiu falar isso. Não adiantou de nada pra Lumena, vamos combinar? Que ela continuou fazendo a mesma coisa, acho que não entendeu nada. Que ela fala, aqui eu não vou ser militante, aqui eu não sou militante. Inclusive ela repetiu isso pro Gil esses dias. Só que a única coisa que ela tá sendo ali, tá passando uma vergonha, gente. Eu acho que nem ela tem noção. Tomara que quando ela sair, ela reveja esses vídeos, ela entenda. Cara, eu tava psicótico, tava louca. Mas a desculpa de todo mundo sempre é, mas lá é tudo muito diferente, né? Mas eu acho que, né, leva ao extremo que você tem de ruim pra mostrar, ou de bom. E aí a Ju fala que o problema de quando você, né, abraça uma causa, você fica refém dela também. E é muito bonito esse diálogo que ela tem com a Lumena. Enfim, o que eu acho mais legal de todo esse programa é essa experiência e esses momentos que realmente a gente pode repensar no que a gente é aqui também, né? Quem a gente seria ali dentro, quando a gente passa a se questionar. Como a gente gostaria de ser ali dentro. Enfim, e como as pessoas vão reagindo para poder sobreviver ali dentro. Eu acho que um ponto muito importante é que as pessoas... A VTube repete pro Gil e pra Sarah, mas aqui dentro vocês são 2, vocês estão contra 18. Aí a Sarah fala, aqui dentro, lá fora milhões. E nisso, eu acho que é o momento que tem essa virada de chave. E realmente ela joga isso pro universo. Né? Que realmente ela fala isso e dá essa força e a VTube até assusta. Quando ela profetiza isso, que ela fala isso, viu? Há uma mudança na casa. Para com ela. Não está, né? Não tem jeito. Para com ela, para com tudo. As pessoas realmente começam a se aproximar dela e do Gil logo depois do paredão que o Bill vai embora, que a Carol tá jurando que foi porque ela é muito querida no Brasil. Enquanto o perfil de rejeição, Carol Conká, tá com 1.500.000 seguidores. Né? E o dela tem 1.200.000. Com seguidores que eles acabaram de comprar. E aí, realmente, eles se juntaram, eles foram oprimidos, Lucas saiu, deu, né, uma puta de uma balançada, principalmente no Gil, porque foi logo depois daquele beijo deles, que coisa mais linda, que todo mundo julgou. Aí, né, mascararam esse julgamento como, a gente se preocupa com você, Gil. E o Gil ficou super preocupado, achando que fosse por isso também. Preocupado de como o Lucas está, preocupado deles, né, ali no jogo meio que sozinhos, né, largados. Mas isso também aproximou a Juliette depois, então foi uma coisa boa. Mas, logo depois de tudo isso, a casa começou a tentar se aproximar de Sarah e de Gilzinho. E é, né, nesse momento aí que estamos vivendo, sem entender direito como o jogo vai continuar, onde vários questionamentos já estão sendo levantados, várias pessoas já estão escolhendo melhor seus lados, coisa que vai acontecer muito ainda, mas realmente estão repensando. Enfim, eu quero continuar acompanhando pra gente voltar a ter essas conversas, mas de tudo isso aqui que a gente falou, o que vocês estão achando, deixa aqui nos comentários, porque eu quero responder vocês. Eu só falo de BBB no Twitter, eu só sou a maior eu não sou a maior, né? Mas eu estou ali perdendo meu tempo com vários comentários de BBB, porque, né, a gente tem tempo pra gastar, a gente gasta tempo falando de BBB. E eu estou viciada nisso, amiga. Enfim, vão lá no Twitter, conversem comigo, porque eu quero falar com vocês sobre BBB. E é isso, gente. Pra galera alienada, fica o meu beijo. E espero vocês pra gente continuar batendo um papo. Curte, né? Comenta e aí tudo aquilo. Deixa eu correr pra ver o pay-per-view. Tchau!